Soltas e soltos, bem-vindos. Quando eu gosto, eu sou crush fixa e hoje eu trago para o canal de volta Renato Nogueira, filósofo, autor de vários livros, inclusive Porque Amamos. Está à frente do canal do Nogueira aqui no YouTube, vou colocar o link, já se inscreve no canal dele. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, que é sobre a ditadura da transparência. Então, se você já reclamou que achava que a pessoa estava mentindo para você, que hoje em dia as pessoas são difíceis de confiar, esse papo é para pensar, será que tudo mesmo precisa ser dito? Será que a gente não está pedindo verdades e, na verdade, violando a privacidade do outro? Quais os efeitos colaterais dessa nossa ditadura da transparência? Nogueira, muito obrigada por estar aqui comigo de volta ao canal. Obrigado, Carol. Um salve aqui para toda a galera aqui que está aqui no canal, Soltas e Soltos, toda a galera que está aqui. Um salve aí. Nogueira, queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é essa ditadura da transparência. Então, essa expressão conceitual é de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que é um leitor de um filósofo alemão, do Heidegger, e ele fala de uma sociedade do cansaço, e nessa sociedade do cansaço, ele fala de um fenômeno que é uma ditadura da transparência, informação e comunicação ilimitada, a intimidade exposta à luz, luz e sobretudo. Ou seja, tudo tem luz, tudo está iluminado, não tem um espaço sem luz. Ou seja, tudo está visto à beira, à mostra. Então, falta espaço para um momento mais sombrio. Sombrio em que sentido? A sua própria intimidade, você consigo. Porque é como se tudo tivesse que ser dito o tempo todo. Então, a gente acaba se afogando em palavras, se afogando nos excessos. É óbvio, tem que ter uma comunicação. Mas a ditadura da transparência, ela tem muito a ver com uma positividade tóxica. Por quê? É como se só os bons sentimentos pudessem ser sentidos. Esses só bons sentimentos que podem ser sentidos, o que eles fazem com a gente? A gente acaba, nessa ditadura da transparência, só quer apresentar o que é bonito. Que, na verdade, é uma falsa transparência, né? Então, assim, deixa eu mostrar a vida como ela é, editada. E pegando isso que você falou de que tudo precisa ser dito, eu tenho discutido muito isso aqui no canal e eu estou fazendo a Confraria do Amor, que é essa comunidade fechada, e a gente está estudando tudo sobre o amor, novas perspectivas da Bell Hooks, e tem um capítulo que fala sobre honestidade, e eu penso assim, muitas vezes as pessoas falam aqui no canal, né? Acho que vocês estão assistindo, provavelmente já falaram ou já pensaram, não, mas eu quero saber onde eu estou me metendo. Então, assim, é tanto desencontro amoroso que a gente já teve, tantas pessoas já foram sacanas, que você já quer saber se aquela pessoa quer alguma coisa séria ou não com você, você já quer saber se ela cancelou porque disse que tinha que trabalhar até mais tarde. Será que tinha que trabalhar até mais tarde ou não? Por que não me ligou? Eu queria saber. Né? Quero que essa pessoa seja transparente comigo. E a gente cobra essa transparência como se isso fosse uma prova de caráter, uma prova de honestidade. Mas, às vezes, e principalmente acho que nesse começo da relação, por que a pessoa precisa ser 100% transparente? Será que a gente tem que perguntar para ela, você está saindo com outras pessoas? Se você acabou de começar a sair? E talvez você também esteja beijando outras pessoas, só que se você ouvir que o outro está ficando com outras pessoas, aquilo vai te incomodar, né? Então, assim, o quanto essa cobrança pela transparência vem dentro desse discurso de eu quero alguém que seja honesto, mas no fundo a gente está sendo desonesto com o outro e com a gente mesmo porque a gente está violando a privacidade dele. Boa questão. Essa mania tão tênue, onde a pessoa fica confortável trazendo, porque assim, se é uma ditadura da transparência, você é obrigado a dizer as coisas que você faz, que você vive, isso é uma imposição. E tem coisas que são suas, tem coisas que são suas, são pessoais, que você pode dividir se achar que pode dividir. Agora, a gente não pode ficar informando o tempo todo a nossa intimidade o tempo inteiro. Então, assim, tem que saber, tem territórios para a intimidade, tem momentos para as coisas públicas, e na relação, começou essa relação. Você quer saber tudo que a pessoa faz, você tem também condição de dizer tudo que a pessoa faz, porque eu acho que também ainda tem um momento que é de consolidar a confiança. Óbvio que isso pode acontecer muito rápido, estarem disponíveis para consolidar a confiança.
Mas se isso não está posto, a ditadura da transparência, ela pode, pelo contrário, ela pode provocar dificuldades da relação continuar. Pode provocar, sabe o que é susto, sobressalto. Você vai se assustar e vai assustar outra pessoa. E também pode constranger a pessoa e criar mais desconfiança. Então, para que a gente possa também se abrir, estar mais disponível, eu acho que tem aquele ditado que ele ajuda, né? Ele é cringe também, vou falar cringe aqui um pouco, mas é um ditado antigo. Você tem que comer 1 quilo de sal junto com aquela pessoa. Comer 1 quilo de sal tem 2 formas, né? Vocês pegam 1 quilo de sal, sal orgânico, tal, um sal bacana. Aí vocês Amo começam a sal do comer. Himalaia, Sal do Himalaia é sal rosa do maravilhoso. Himalaia. Aquilo é maravilhoso. Aí começa a comer o sal. Se vocês comerem 1 quilo de sal, meio quilo para cada um, para cada pessoa, vai ter problema. Então, você não consegue fazer isso em um tempo curto. Você come 1 quilo de sal em 6 meses ou 1 ano, ou até mais, dependendo do quanto você usa na sua comida. Então, vocês vão fazer isso como? Convivendo. Qual o problema? É que a paquera, o cortejo, a gente tem que ter cuidado, mesmo depois de algum tempo, tem coisas que podem ser daquela pessoa, ela não está disponível para te falar naquele momento. Então, numa relação privada, uma relação íntima, a dita da transparência, ela pode ser perigosa. A gente tem que ter tranquilidade. Agora, é importante que a gente possa se revelar para o outro, né? Não pode também ser uma sonegação de informação incrível, né? A pessoa está com você há algum tempo, começou a falar, tem que contar um negócio, eu não contei por quê, não. É porque eu morei numa outra cidade e tal, troquei meu nome, coisa e tal, troquei o nome porque aí estou fugindo ali de várias coisas. Aí é um problema. Isso aí não. A pessoa tem direito de saber sobre isso de você, né? Tem direito de saber a respeito disso. Que vai criar confusões, vai criar dificuldades. Outro dia, né, eu já vi histórias de pessoas que receberam, que ela estava sentada num restaurante, num bar, e ela recebeu ali uma jarra de água fria no rosto, na cabeça de uma parceira do seu ficante, do seu crush. Ela não sabia que aquela pessoa tinha um relacionamento que dava liberdade daquela pessoa jogar cerveja ou arremessar objetos na pessoa que estava com ele, Gente, né? daí relembrando Marília Mendonça, a culpa é dele, né? Se Sim, ele te traiu, a culpa é dele. Se você quiser jogar uma jarra de cerveja, jogue na cabeça do seu namorado e não da outra mulher que ele isso está aí. saindo. Grande Mas Marília Mendonça. Grande por Marília que você Mendonça, né? acha, Nogueira, que a gente não respeita o silêncio, a gente não está respeitando o silêncio do outro? Acho que tem muita ansiedade, né? Ansiedade é uma maneira do medo se expressar, né? É uma maneira, a gente fica preocupado. Então, você quer saber antes, porque está na ansiedade, não consegue ver aquele presente, tem que antecipar. Não dá para antecipar o tempo todo. Então, tem essa necessidade de antecipação. Fica assim, até porque já passam por tantos traumas, às vezes as soltas aqui, os soltos, já passou por algum trauma, não é? E aí fica, caramba, como é que eu faço? Agora, eu quero me prevenir de não cometer o mesmo erro, de não viver a mesma experiência ruim que eu vivi em tal momento. E aí você não sabe como fazer e faz como? Faz querendo antecipar tudo. Não dá para antecipar, tem que comer o sal. Se for para comer 1 quilo de sal, eu recomendo, não coma em um mês, não coma em um dia, não come uma semana, né? Forem 2 pessoas para dividir 1 quilo de sal, tem que ser com calma, devagar. E, Nogueira, você falou isso da gente poder dividir as nossas coisas. Eu sou super partidária também da vulnerabilidade, da gente poder colocar o nosso caos e os nossos podres na mesa. Mas, às vezes, eu sinto que a gente também está perdendo a mão. Já chega no primeiro encontro também se autorrevelando totalmente, né? Já tratando o date como divã. Como é que a Hum, gente sabe essa medida, né, entre ser vulnerável e se abrir ou se manter nessa autorrevelação contínua e querer, né, já dividir tudo logo no começo? acho que essa coisa de ter muita calma, né? Que não é fácil. Isso você precisa daquilo para ontem, mas não pode ser para ontem. Você tem que ter uma tranquilidade. Aí não pode confundir date com divã, né? Coisa é o teu encontro, outra é o setting terapêutico, outra é, né? Então tem que saber diferenciar isso.
E aí a vulnerabilidade, ela vai aparecer com naturalidade. Eu acho que aparece naturalmente, as coisas aparecem, não são tão forçadas. Você não faz aquela questão de, por exemplo, já dizendo tudo que você é, Menos tudo que você roteiro, sente. né? Você não faz o script mental. Não, hoje eu vou contar isso, aquela história da minha avó, já vou contar que eu tenho esse problema. É deixar aí mais contato e improvisação, né? Sim, improvisação é uma boa palavra. Acho que esse mecanismo que acontece, né, no jazz, por exemplo, improvisar. A improvisação ela faz parte, porque a vida ela improvisa. Você faz um negócio, marca um horário, pode ter um atraso, pode ter uma surpresa. Você pode descobrir que aquela pessoa que você está saindo, vocês eram da mesma escola, né, no ensino fundamental, e viveram, né, e compartilharam coisas, e que tinha amigos em comum, você não sabia que tinha amigos em comum. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda a gente a ter uma dimensão. Ou seja, é deixar as coisas acontecerem naturalmente. E aí tem até que uma música, né? Se não sei vai pagar direitos autorais, mas tem um trecho que a gente pode Amo. colocar, né? Deixa Deixa acontecer acontecer naturalmente. naturalmente. Mas é um pouco, né? Eu acho que é deixar as coisas acontecerem no ritmo delas, porque também acho que às vezes a gente cai no erro, né, disso do querer ser transparente. É bem isso que você falou do tempo. Não é falar tudo o tempo todo. Ninguém está falando que é para engolir sapo, mas às vezes não vai ser no meio do jantar que a pessoa fez um negócio chato e tem mais um monte de gente que você vai dar o barraco. Ou aconteceu outro dia, até estava vendo uma série da HBO que chama Love Story, e a mulher quis fazer uma DR com o cara no dia que morreu o pai dele. Daí ela fala: "Você tá bravo comigo?" Ele fala: "Não, não tô brava, que meu pai morreu." Tipo, não é um momento da gente ter essa conversa. Então, ser transparente não é a gente querer comunicar tudo o tempo todo e querer cobrar respostas o tempo todo, né? Eu acho que isso na verdade, a gente está atropelando as coisas. É, mais uma vez, ansiedade, você não acha? Eu acho que sim. Eu acho que tem essa coisa que é uma necessidade. Até que a gente quer ser amada, né? Quer ser amado. Então, acho que essa é uma questão importante. Então, esse desejo de ser amada, por recebemos amor, que é espontâneo da vida, eu trabalho com essas teorias que é espontâneo da vida, faz com que a gente possa meter os pés pelas mãos, que a gente possa se apressar. Não quer dizer que a gente não possa, não tem que ter essa medida, essa justa medida. Sempre vamos errar nessa justa medida. Agora, você pode errar menos ou errar no sentido não moral do termo, né? Mas errar no sentido assim que pode incomodar, pode deixar você insatisfeito, a pessoa insatisfeita. Quem tem que fazer é encontrar satisfação amorosa na relação. E aí, satisfação amorosa é uma equação que pode, às vezes, você falar um pouco menos, falar um pouco mais da sua intimidade. Tem momentos como esse, né? No Love Story, você comentou agora, é isso, né? Não tem como ser no dia do enterro, quando o pai dele morreu. Pode ser outro momento. E você fala uma coisa bonita também sobre a necessidade da gente cultivar as sombras, né? O quanto é importante a gente não colocar a luz em tudo e a gente preservar as nossas sombras e as sombras do parceiro para dar luz e contorno para essa relação. É porque isso tem limite, sabe? A sombra, ela dá uma dimensão de limite, né? Ou seja, a gente tem limites para a gente não se misturar com o outro. Então, eu preciso amar outra pessoa porque é uma outra pessoa. Eu tenho amor próprio, amo outra pessoa. Quando eu amo outra pessoa, eu tenho que saber quais são os meus limites. E aí, significa o seguinte, eu tenho que estar... Eu não preciso ter segredos, no sentido, como a gente falou, a pessoa descobre que o outro tinha uma identidade falsa, que tinha outra família, que largou mulheres e crianças em outro estado, e fez cirurgia plástica, mudou um pouco para poder não ser reconhecido. Isso não é isso, mas é assim, tem coisas que são suas, que podem ser suas, que são seus próprios fantasmas e que não têm a ver com a relação. E que, de repente, na relação, isso não contribui. Pode ser que contribua. Então, você vai ter que medir isso. Talvez em algum momento você possa contar para aquela pessoa alguma coisa que te desespera, você acha importante. Mas eu acho que é isso. A gente tem que ter os nossos limites. Pensando nas sombras, é isso. As sombras fazem parte da vida, né? O Tanizaki ele escreveu O Elogio das Sombras, um pensador japonês muito interessante. Esse texto é um texto fininho, O Elogio das Sombras.
E fala isso, né? Não precisa iluminar tudo o tempo todo. Eu acho que também não iluminar tudo o tempo todo, a questão das sombras, deixa um certo mistério, uma margem para a admiração daquela pessoa. Tem que ter um grau de margem, porque até porque no convívio você vai conhecer cada vez mais a pessoa. Não vai ter muito o sentimento de surpresa, né? Não vai mais surpreender o jantar ou que a pessoa conhece certos vinhos. Então, como esse elemento vai diminuindo, que é natural, é bom que tenha um pouco de sombra para que essa sombra possa apimentar alguns momentos, não o tempo todo, porque a relação vai ser ordinária, não vai ser extraordinário o tempo todo. Então, o amor deve ser algo ordinário. Acho que tem uma questão. Ter sombra mantém o amor no mundo ordinário, porque senão a gente vai criar algo que é extraordinário, fora do comum, mas o fora do comum ele pode acabar colocando a relação em xeque. Não sei se faz sentido para vocês, ou seja, é importante que seja uma coisa comum, que seja algo espontâneo, que transcorra com tranquilidade, né? Que transcorra com percalços naturais, mas que não precisa ser você querer se abrir só para o outro o tempo inteiro, como sendo a única forma de vocês fazerem conexão. Então, tem muitas formas de se conectar na relação. É um trabalho danado. Fiquei curioso demais aqui com a Confraria do Amor, eu acho que nome Já está lindo, né? convidadíssimo, é bonito, né? Vou participar, lindo demais, lindo demais. Eu participo aqui do Bell Hooks, inclusive eu adoro Bell Hooks. Nossa, virou minha Bíblia. Fiz uma resenha desse livro, tudo sobre o amor, uma beleza esse trabalho dela, um trabalho muito delicado, muito bonito, em que ela joga o amor em outra categoria. Além da categoria sentimento, o amor está na categoria política, no É um campo ato político. O amor é um político, o ato amor é político. um ato político. Por isso, a gente também pode dizer que a gente decide se a gente quer ou não, se permite ou não se apaixonar. A Bell Hooks caminha para isso. A paixão a gente permite ou não. A gente permite ou não os lados mais sombrios, os lados mais iluminados. A gente pode... Não que a gente tenha controle de tudo, ter um livre-arbítrio absoluto, nada disso. Mas a gente pode manejar um pouquinho isso. Isso é importante. Nogueira, muito obrigada. Soltas e soltas. Que a gente respeite os silêncios, as sombras dos outros, que a gente possa cultivar as nossas também, sem querer colocar luz em tudo e sem achar que nas coisas não ditas estão mentiras, estão segredos. Só está a individualidade, a humanidade do outro, que a gente possa respeitar isso nos outros e na gente. Nogueira, muito obrigada. Querida, muito obrigado e um salve para todo mundo. E pessoal minhas redes sociais, vira e mexe, tem algum curso que eu estou ministrando, muitos cursos, eu faço a mesma pergunta em muitos deles. O que pode o amor? Maravilhoso. Obrigada, Nogueira.